paz do Senhor, povo de Deus! Voltamos aqui com mais um review do nosso canal no YouTube, Eternos pela Palavra. Aqui quem vos fala é nosso amigo, pastor Júnior Moraes. Aleluia, desde já, irmão, quero agradecer a Deus mais uma oportunidade concedida de estarmos aqui falando da Palavra do Senhor e também parabenizar a todos vocês que estão inscritos no nosso canal no YouTube, que têm nos acompanhado nas redes sociais. Que Deus te abençoe de uma forma gloriosa. Amém? E hoje eu quero tratar de um assunto muito importante. Como montar uma mensagem para eu pregar. Como montar a mensagem de pregação. Ou como montar a mensagem bíblica e exegésica. Você quer aprender? Você que é pregador? Você que é pregadora? Então vem conosco. Roda a vinheta, povão! Glória a Deus, irmãos. Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero convidar você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Você que já é inscrito e está assistindo esse review agora, deixe o seu like, amém, irmãos? Deixe os seus comentários e, se possível, compartilha com mais pessoas que precisam aprender um pouco da palavra de Deus. Lembrando que o objetivo do nosso canal, aleluia, é abençoar a sua vida com a palavra do Senhor Jesus, amém? E hoje eu quero falar sobre como montar uma exegese bíblica ou uma mensagem bíblica para a igreja, amém? Primeiramente, uma vida de oração. Eu acho que todo pregador, todo pastor, todo missionário, todo professor de escola bíblica dominical, ele tem que ter uma vida de oração. Depois de uma vida de oração, ele sempre tem que estar em constante jejum, pedindo ao Senhor que abra o seu entendimento para compreender as Escrituras. Amém? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos começar aqui, eu fiz algumas anotações. Vamos começar com o personagem. Primeira coisa que você tem que achar é o personagem que você quer tratar sobre o assunto. Então, o personagem, você quer trazer uma mensagem sobre algum personagem. De repente você está ali folheando a Bíblia, estudando, o Senhor te levou em 2 Reis, capítulo 22. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Hoje eu vou usar minha Bíblia de estudo Thompson. Essa Bíblia aqui, para quem gosta de montar mensagem de pregação, essa Bíblia aqui é um calhamaço. Olha ela aqui, ó. É uma maravilha de Deus, irmão, essa Bíblia Thompson, tá? Então hoje o nosso personagem, na nossa review, nossa live, nosso review aqui, vai ser sobre 2 Reis, capítulo 22. E quem é o personagem de 2 Reis, capítulo 22? Vamos ler aqui? Amém? Acompanha comigo aí, ó. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaias de Boscate. Versículo 2. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Então, você já encontrou o personagem da tua mensagem. Entenda que os tópicos que eu vou tratar aqui, irmãos, ele pode ser em qualquer mensagem que você for pregar na sua igreja, tá? Então, primeiro ponto, achar um personagem. Aquele personagem que você passou lendo e instigou, seu coração queimou na presença do Senhor. Então, você sente que é essa mensagem que Deus quer tratar com a igreja. Então, o personagem é Josias. Depois que você achou o personagem, você tem que ter o contexto para começarmos uma interpretação bíblica. E o que é o contexto, pastor? O contexto, irmãos, ele nada mais é sobre, aleluia, os personagens que vieram antes do rei Josias. Isso é o contexto. O que é o contexto? É a história. Um exemplo, para você saber sobre em que história o rei Josias estava, o cenário que ele estava, que situação que se encontrava, o porquê ele foi levantado, tá? Então, aqui eu escrevi um assunto aqui muito interessante. Se vamos falar do contexto do rei Josias, precisamos saber quem foi os reis anteriores dele, para interpretarmos o contexto que o rei estava vivendo. Então, vamos dar um exemplo. Você quer falar sobre a
uma faculdade. Você quer ser daquela faculdade, você tem que saber o contexto dessa faculdade. Então você tem que saber quem foram os fundadores, aleluia, dessa faculdade e por que ela está aqui. Mais ou menos isso. Ou como fosse pela presidência, hoje o presidente é tal, você quer saber o contexto dessa história que você está vivendo no seu país, você tem que pesquisar quem foram os presidentes antes. Então, dentro da Bíblia, nós vamos encontrar 3 reis, tá? Que reinou antes do rei Josias. O primeiro rei foi Ezequias, Manassés e Amon. Desses 3 reis, irmão, embora foram outros, só que para sua mensagem não ficar cansada, aquela coisa cansativa, você escolhe 3 reis, aleluia, que veio antes de Josias. Amém? Então, quem foi o primeiro rei? Ezequias. Sabemos que Ezequias foi um rei bom. Então, você pode colocar lá, Ezequias foi um rei bom. Manassés foi considerado um dos piores reis daquela época, e Amon, seu filho, seguiu o seu caminho. Porém, Josias, pelo texto nós lemos, foi um rei que fez segundo a vontade do seu pai Davi, ou seja, ele fez segundo a vontade de Deus, não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Então o que acontece? Aqui não precisamos só de todos os reis, como eu disse, mas apenas 3 anteriores dele para sabermos o cenário histórico que o rei estava vivendo. Por quê, irmãos? Porque a pessoa que vai ouvir a sua pregação, ela tem que entender do que se trata o assunto. Então você tem que ter ali o contexto da história. Irmãos, quem foi o rei Josias? Quem foram os reis que reinou antes do rei Josias, tá? Então você anota aí. Primeiro, o personagem. Segundo, o contexto, para começarmos a falar de uma interpretação bíblica. Sabe por quê? Porque você vai dar uma pincelada, tá, irmão? Aquela pincelada de quem foi o rei Ezequias, uma pincelada de quem foi o rei Manassés, e uma pincelada de quem foi o rei Amon, e aí vem o rei Josias, tá? Você não pode se prender no seu contexto, amém? Quer dizer, você leva aí 50 minutos para falar só daquele contexto seu, você já perdeu a pregação toda. Por quê? Porque o horário da mensagem, quer dizer, se for lhe dado, hoje nas igrejas normal, é de 1 hora a 40 minutos. Então, pra você não se prender ali e para você depois não sair correndo, pregando, correndo a sua mensagem, você foca ali, dá uma pincelada no seu contexto histórico sobre a história que Josias está vivendo, tá? E segunda coisa, que muitas vezes nós deixamos passar batido, cruzamento de informações, irmãos. Amém? O cristão tem que aprender a encontrar cruzamentos de informações. Então, um exemplo, você pega o livro de 2 Reis sobre Josias. Pô, será que é só em 2 Reis que fala sobre Josias? Não. 2 Crônicas, capítulo 34, também vai falar a mesma história. Porém, às vezes, você vai ver que no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, o assunto vai ser mais extenso, talvez mais detalhado do que o livro de Reis que você escolheu para estar pregando. Então você tem que fazer um cruzamento de informações. Amém? E cruzamento de informações. Isso não pode faltar na sua pregação. Cruzamentos de informações. Vamos dar um exemplo. Você vai falar sobre o rei Ezequias. Você tem que buscar aonde mais se fala sobre o rei Ezequias. Entendeu? Não que você vai pular da sua mensagem, mas porque em 2 Crônicas 34 fala isso, e por que não sei onde fala aquilo. Não, você vai ter um cruzamento de informação. Dentro desse cruzamento, você vai usar todo aquilo de informação que você tem e vai se encaixar na sua pregação e você vai pregar na igreja. Amém? Esse é o terceiro passo, tá? Para uma mensagem bíblica e exegésica para a igreja. Amém? Então o primeiro passo foi o personagem. Segundo passo, o contexto da história do personagem, quem foram os reis que reinou antes dele. Amém? Isso aqui é só uma simulação do assunto para você poder entender, tá, irmão? Você pode usar esse ponto que eu estou falando em qualquer mensagem que Deus te dá. Vamos lá. Amém? Dentro desse contexto, dentro dessa cruzação de informações,
você tem que saber qual era o profeta que viveu na época do rei Josias. Quem foram os profetas que viveram na época do rei Josias? Então vamos lá, Sofonias. Sofonias foi um dos profetas que viveu, que acompanhou a reforma do rei Josias. Amém? Então você pega a sua Bíblia, tal, aqui, você pesquisou lá, 2 Reis, capítulo 22, você foi agora para 2 Crônicas, capítulo 34, aí você vai lá para Sofonias, pega a sua Bíblia, vai lá em Sofonias e tal, e aí você vem, como está aqui, ó, Sofonias. Aí você vai abrir sobre Sofonias. Você vai ler o livro de Sofonias. Pastor, eu não vou misturar minha mensagem? Não. Por que você não vai? Porque você vai usar o cruzamento de informação. A pessoa está ali ouvindo a sua pregação. Irmãos, quem foi o rei Josias? O rei Josias foi um rei que reinou depois dos outros 2 reis malvados que reinou sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Judá. E o rei Josias foi diferente entre eles. E assim é a informação. Porém, dentro desse cenário, temos a informação também dentro da Bíblia que um dos profetas que acompanhou o reinado de Josias foi o profeta chamado Sofonias. Isso é cruzamento de informação. A pessoa que está ali ouvindo, ela vai ter noção de uma informação bíblica do que você está pregando. Amém? Depois desse cruzamento de informação, você precisa fazer uma exegésica do versículo que você vai ler. Que nem nós lemos aqui 2 versículos, tá? Versículo 1, versículo 2 de 2 Reis. Mas você quer tratar o capítulo 23, que fala sobre a renovação da aliança. Então você vai fazer uma exegese. O que é uma exegese, irmão? Ela é a arte de interpretar o texto, de arrancar de dentro para fora o que o texto está querendo lhe passar. Isso é uma exegese bíblica, tá? Você vai arrancar o que o texto está extraindo para você, de dentro para fora. O texto vai te dar essa exegese. Então vamos começar. Capítulo 22 de 2 Reis. Ele vai tratar que quando Josias estava reinando, houve-se um período de uma reforma. Qual que era a reforma? Josias está reparando os danos que havia no templo. Então aqui é uma exegese, tá? Uma exegese. Nessa restauração, nesse reparo de Josias, ele encontra o livro da lei, tá? O livro da lei. Quando ele encontra o livro da lei, é lido sobre ele. E ele quer a interpretação. Então isso aqui é uma exegese. Vai trazer, dentro do capítulo 22, uma exegese. Dentro dessa interpretação, quem traz a revelação da palavra para ele é a profetisa Hulda. A profetisa Hulda se apresenta, lê o rolo que foi achado. Josias entende que aquilo ali era uma cobrança de Deus. Aí entra o capítulo 23. O capítulo 23 é uma outra exegese, que quando o rei José faz um pacto, uma aliança com o Senhor. Aí você traz a exegese. Qual que é a exegese bíblica? Você vai trazer o significado da aliança, o significado do pacto. O que é um pacto, irmãos? É uma aliança de Deus com o homem, que não se podia ser quebrada. Tá? Estou fazendo aqui um resumo. Então isso se chama exegese do texto, tá? Interpretando o texto. Dentro desta aliança, ela existe um propósito, um requisito, um objetivo de Deus, tá? Então aqui você trouxe uma exegese. Pronto. Aí no final, que eu acho que é o mais importante, o quinto passo, que é o mais importante, irmãos, é a aplicação da tua mensagem. Sabia disso? É a aplicação da tua mensagem. O que é uma aplicação, pastor? Você vai pegar de tudo que você fez, o personagem, o contexto, que é a história, o cruzamento de informação e a exegese, você vai pegar de cada um assunto que pode ser aplicado para a igreja. Então vamos lá. O personagem foi Josias. Quem foi Josias? Josias foi um homem que andou segundo a vontade de Deus. Aí vem a aplicação. Se fosse no meu caso, eu faria essa aplicação. Igreja,
Você está andando na vontade de Deus? Você está seguindo o exemplo do rei Josias, que não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita? Isso é uma aplicação do texto que você leu. Amém? Vamos lá. O contexto histórico. Você vai trazer o contexto histórico, que entre todos os reis que passou ali, Josias foi o rei que andou dentro do centro da vontade do Senhor. E qual foi esse conceito que ele teve? Ele não quis seguir o exemplo dos reis anteriores, que foram maus, que foram desobedientes, que não quiseram fazer a vontade do Pai. Aí você pode trazer, não é porque o seu pai não foi bom, porque sua mãe não foi boa, porque o seu país não vai bem, porque o mundo não vai bem, que você é obrigado a seguir o mundo, a seguir esses comportamentos. Você tem que manter uma conduta espiritual, fazendo a diferença para a glória de Deus. Dentro desta aplicação, você pode usar alguns versículos paralelos que se encaixam na aplicação da tua palavra. Dentro da exegese, agora você vai aplicar, é aplicação. Irmãos, o capítulo 22, versículo 2 fala que Josias se preocupou com o templo e fez um reparo no templo. Qual foi o reparo? Ele estava reconstruindo o que estava em destruição. Aí você aplica para a igreja. Nós somos o templo do Espírito. Você tem feito um reparo na tua vida? Você tem reparado como é que está o teu templo diante do Senhor? Você está como o rei Josias, trazendo uma restauração para dentro do templo? Você tem sido aquela irmã, aquele irmão, aquela pregadora que está se preocupando com os danos na casa de Deus? Você está investindo porque o rei Josias investiu financeiramente. Você está investindo na obra do Senhor. Você está investindo na casa do Senhor. Você é uma pessoa que investe para o desenvolvimento da obra de Deus. E isso é uma aplicação. A pessoa está entendendo o que Deus está direcionando para falar com ela. Aí você cai para o capítulo 23, sobre a renovação da aliança. O pacto não pode ser quebrado. Irmão, você tem zelado pela tua aliança com Deus? Você tem sido fiel ao seu compromisso com Deus? Você lembra a aliança que você fez com o Senhor? Você não pode quebrar o seu pacto com Deus. Você não pode quebrar a sua aliança com Deus. Isso é uma aplicação. Amém, irmão? Estou correndo aqui com horário porque já deu quase 18 minutos, tá? Então, esse é o propósito, tá? Pastor, pontualizando, amém? Eu vou tentar escrever aqui na hora que for editar, para você poder compreender. Começo, personagem. Segundo passo, contexto para começarmos uma interpretação bíblica. Terceiro passo, cruzamento de informação. Quarto passo, a interpretação do texto, uma exegese. E o quinto passo, a aplicação da tua mensagem para o ouvinte. Amém? Depois que você fez tudo isso, aí você vai mais uma vez para a oração, você vai mais uma vez para o jejum, aí você espera em Deus e o Espírito Santo te usará com poder e glória. Amém? Então esse é o nosso review hoje aqui, falando sobre como montar uma mensagem bíblica, exegésica para a igreja em nome de Jesus. Qualquer dúvida, deixe no comentário e a gente compartilha e tira sua dúvida. Amém? Então toma posse aí, que Deus te abençoe. E eu até coloquei aqui, né? Deixa eu rolar aqui meus vídeos aqui na televisão. Em nome de Jesus. Vai no glória, povão!